A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Mais um devocional aqui no canal e hoje eu quero falar com você que está se sentindo profundamente triste, que está aí num tempo de espera, num tempo de renúncias, num tempo onde a sua promessa está para ser cumprida. Hoje essa palavra do Senhor, assim como falou profundamente ao meu coração, eu tenho certeza que a resposta do Senhor para a tua vida. Então fica aqui nessa mensagem, já pega a sua Bíblia, que a gente vai meditar na palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de 5 a 6. Eu quero ler junto aqui com vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, amados, aqui Paulo está propondo, que a unidade do Senhor é a unidade do coração. Então, todos nós temos aí funções, dons, talentos aos quais o Senhor nos designou desde antes do ventre da nossa mãe. Nós estamos aqui para fazermos parte dessa orquestra, Essa orquestra do reino de Deus, onde cada um com a sua função diferente vai exercer para juntos servirmos ao mesmo Deus, ao único Deus. Não há outro Deus a não ser o nosso Deus, Yeshua, Jeová Jireh, Yahvé, Abba, o grande eu sou, nosso Pai. Então, amados, eu queria trazer a reflexão que esse versículo, falou muito ao meu coração, porque aqui o Senhor está alinhando a nossa causa à de Cristo. Então, quantas vezes a gente olha para os homens, a gente olha para as expectativas humanas e a gente acaba se frustrando, seja no trabalho, seja na faculdade, onde você estuda, seja na igreja, seja no lugar que você está, dentro da sua casa. Muitas vezes o que o Senhor fala aqui é que a gente acaba olhando para falsos deuses, colocando expectativas, colocando funções aos quais o Senhor não nos chama para estar. Então, a importância do alinhamento. Como, Letícia, como que eu vou me alinhar? Como que eu vou saber o que Deus quer para minha vida? Oração, comunhão, leitura da palavra. Não tem outro jeito, irmãos. Jejum, estar em comunidade, estar com pessoas que estão cheias também do Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco através de pessoas, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através de sonhos, Ele fala o tempo todo, irmãos. É no nosso ordinário, é no nosso dia a dia, mas para isso tem que ter renúncia, tem que ter joelho dobrado, tem que estar ali aos pés do Senhor, porque senão vai ter ruído, vai ter distração, e aí muitas vezes aquela voz que você acha que é do Senhor, talvez não seja. Seja a sua alma querendo fazer aquilo que você quer. E aí você não vai estar se alinhando, você vai estar criando expectativas erradas deste mundo, e aí vem a frustração. Nossa, mas por que não deu certo? Nossa, mas eu achei que agora era do Senhor. Amados, escute a voz correta. Cale as outras vozes. As outras vozes, elas estão vindo em peso nesse século com distração, entretenimento. É preciso ter tempo de secreto para Deus alinhar a causa dele com a sua vida. Nós somos usados, através aí do Espírito Santo como instrumentos na mão do Senhor. E Ele quer te alinhar, Ele quer que você faça parte de algo que Ele designou antes do ventre da sua mãe. Isso aqui é muito profundo, amados. Talvez a sua vida não está fluindo porque você não está alinhado. Mas hoje o Senhor vem aqui te falar que Ele vai te alinhar. E sabe por quê? Porque lá no teu coração, Deus já liberou uma palavra. Você sabe
o que tem que ser feito para alinhar. Não foi ninguém que te falou, foi o Senhor que te revelou. Ele já liberou uma palavra sobre a tua vida. Ele já falou para você em sonho. Ele já falou para você na palavra. Ele já usou até pessoas para falar contigo. E você falou, não é isso que eu tenho de expectativa. Mas é ali, nesse lugar, que Deus vai te alinhar. Nesse lugar onde você fala, não é possível. Porque você está olhando com olhos humanos, você não está olhando com olhos espirituais. O Senhor já viu o teu futuro. Ele sabe que ali é o melhor lugar, que é ali que vai frutificar, que é ali que Ele vai te abençoar. Então, pare de fugir. Hoje, o Senhor manda te dizer através dessa mensagem, pare de fugir do meu alinhamento. Eu já liberei a palavra. Ouça. Se você tem ouvidos, ouça. Abra sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 26, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amados, o segredo para ser abençoado é a gente obedecer à voz de Deus. Nesse momento você já sabe aonde Deus quer te colocar e te alinhar. E Ele te diz que não é naquele lugar onde você achou que ia ter fartura, que é o Egito, que aqui ele está falando de Isaac, que estava passando por um lugar, por um momento de fome, que era em Gerar. E o Senhor falou assim, fique em Gerar, você não vai para o Egito. Lá tem fartura, lá tem tudo o que você quer, mas não desças. E hoje o Senhor está falando com você, não desças. Permaneça no lugar que eu já liberei a palavra, no lugar que tu sabes que eu vou te alinhar. Não teme, não use a tua força humana. Habita na terra que eu te disser. Porque na maioria das vezes aquilo que você vai achar que é bom para ti, o Senhor já viu lá na frente e não é. Não é porque lá tem fartura, não é porque lá vai ter um bom emprego, um bom salário. Se Ele mandou você ficar, fique. Se Ele mandou você ir, vá. Ouça a voz do Senhor. Não ouça aquilo que a tua alma está gritando. É o Espírito Santo que tem que governar a tua alma, que governa os teus sentimentos, que governa as tuas emoções, que governa o teu falar, o teu pensar, o teu agir. Ouça, porque Isaac obedeceu. Coisas começaram a acontecer. Aí você vai falar assim, nossa, Letícia, foram coisas boas, né? Porque ele obedeceu, ele foi fiel. Não, irmãos, ele começou a ser perseguido. Ele começou a sofrer inveja do povo daquela região. E você vai falar assim, mas como ele não tinha nada? Ele estava ali, né, numa terra passando necessidade como todos. Por que ele estava sendo atacado? O que ele tinha de diferente? Irmãos, o que o Senhor fala hoje, e falou muito ao meu coração, é que quando você se alinha com o coração do Senhor e você é plantado no lugar que Ele quer que você esteja, no lugar que Deus te coloca, queria que você estivesse, e você já vai estar vivendo esse sucesso. Só que você não vai conseguir ver isso. Olha que doido! Mas os que estão ao teu redor já conseguem. Conseguem ver a luz, conseguem ver o transbordar, consegue ver que aquele lugar, o que você está fazendo, é do Senhor. Os fracassados vão começar a se incomodar com o teu sucesso. Aí você vai falar assim, mas que sucesso, Letícia, se eu tô aqui passando dificuldade como todos. Amados, a tua família é o teu sucesso. A tua obediência é o teu sucesso. Porque na maioria das vezes o povo vai falar, olha, ele teve uma oportunidade de estar indo para o Egito, ele teve uma oportunidade de estar tendo uma vida melhor. Mas ele decidiu ficar, esse cara, essa mulher é louco. Não faz sentido. E mesmo nesse lugar,
eles vão começar a te perseguir. Porque você tem uma coisa diferente quando você entra num lugar, incomoda a tua luz, aquilo que o Senhor fez para você ser, aquela lamparina colocada sobre a mesa. Não tem como ser apagado quando você está andando em obediência e fidelidade. Aquilo transborda, aquilo é mais forte do que você. Você não foi só chamado, todos são, mas você foi escolhido. E sabe por quê? Porque você decidiu obedecer, mesmo não vendo, mesmo não entendendo. Você decidiu ser fiel no pouco. E aqui tem uma chave muito profética, porque começaram a atacar Isaac. Ele começou a abrir poço e o povo vinha lá e fechava o poço. Oposição nem sempre é sinal de estar no lugar errado. A oposição é sinal de que é ali, é nesse lugar, porque o inimigo está se levantando. Mas ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, Isaac continuou. Ele cavou mais um poço e eles foram lá e fecharam. E ele não reclamou. Ele foi lá e abriu outro poço. Mesmo sem entender, ele continuou. Então não importa as circunstâncias que você vem passando, a dor, a perseguição, a tristeza, o Senhor fala, continue cavando os poços, porque você está no lugar correto. Você sabe a palavra que eu liberei. E se você não está, se mova. Mas o Senhor já vem falar aqui para ti que não vai ser fácil, vai ter que cavar muito poço. E tem irmãos que estão aqui me assistindo que já estão no lugar correto, estão se perguntando se estão no lugar certo, e você está. Se você está sofrendo perseguição, dor, inveja, se você está cavando um poço e logo tem que abrir outro, e você fala por quê? Não questione. Isaac, ele foi lá e ergueu um altar para Deus. E ele ergueu um altar de gratidão, porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio à oposição, ele foi grato. Você está agradecendo e sendo grato a Deus hoje? Você já levantou um altar para Deus hoje? Você já olhou para a família que você tem e falou, Senhor, obrigado pela terra que o Senhor me deste, pelos meus filhos, pelos meus netos. Se você ainda não tem, assim como eu, é os que virão. É a terra, é o teu lugar de sucesso que Deus te colocou nesse momento. Ainda que haja oposição, a certeza de fazer a vontade de Deus nos guia em prosperidade e paz. Ninguém vai entender, você vai deixar o inimigo louco. Assim como hoje o Senhor fala contigo, Ele falou muito ao meu coração. Amados, quem sabe do meu testemunho, da minha história aqui, que no final do ano eu tive uma gravidez ectópica, né? E todo esse mover do Senhor me fez voltar para a igreja, me fez estar aqui gravando para você, onde Ele levanta esse ministério do canal, onde eu e meu esposo, a gente se batizou, a gente serve, onde eu estou mais profunda no Senhor, né? Raízes no Senhor, que eu já estou aqui dando esse testemunho para vocês. Eu estou viva, eu poderia estar morta. Naquele leito o Senhor me visitou e eu não estava sozinha, Ele estava lá comigo. Mesmo sem entender, no dia do meu aniversário, né, passando ali por uma cirurgia de emergência, uma hemorragia interna, tendo uma gravidez na trompa, perdi a trompa e ovário esquerdo. E por um segundo o diabo quis sussurrar e falar que Deus é esse. E no mesmo instante, o Espírito ativou a minha consciência e eu falei, Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. E naquele momento o Senhor me visita e eu sinto a manifestação e a presença dEle naquele quarto. E a minha vida e o meu espiritual naquele momento de dor foi movido até o dia de hoje. E só o Senhor é Deus e Ele vivo está.
E independente das circunstâncias, você ainda não tem a vitória, mas a tua vitória, o teu lugar de sucesso é onde você está hoje, é a terra que Ele te coloca hoje, independente das circunstâncias. O mundo vai falar, você não tem nada. Dentro de você, o Senhor tem tudo para te entregar, Ele tem o maior tesouro, Ele tem a chave dessa paz que excede todo entendimento, essa prosperidade, que não estou falando de carro, eu não estou falando de casas, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do bem mais precioso que é estar em Cristo Jesus, é estar alinhado na causa de Cristo, é estar vivendo por Ele, para Ele são todas as coisas, amados. Então seria muito fácil eu vir aqui dizer, olha, o meu milagre chegou, olha o meu testemunho lindo. Também é, a gente deve testemunhar na alegria, mas e na dor? Ninguém fala. E eu digo que a minha dor, o que eu passei, é o testemunho que eu venho falar para vocês, que foi onde Deus vem me limpando, onde Deus vem arando a terra, onde Deus vem colocando a minha casa em alinhamento com a vontade dele. E muitos vão falar, mas nada está acontecendo no externo. Mas dentro, aleluia, glória a Deus. Dentro o Senhor vem limpando, dentro o Senhor vem falando, dentro o Senhor vem movendo. E é assim aí na tua vida, dentro de ti nesse momento. Nada faz sentido, mas é o lugar certo, é a hora certa, é onde Deus está te tratando. Amados, abra agora a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, todo o capítulo 1, e depois no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Então aqui eu não vou ler tudo para vocês, tá? Eu quero que vocês tenham aí um momento de leitura, mas olha como Deus ele é maravilhoso, porque aqui Ana, ela estava, né, no lugar certo, ela estava ali nessa família, onde então Eucana tinha, né, outra esposa. Estamos falando aqui do Antigo Testamento, certo? E ele tinha a Penina e a Ana. E todo ano eles subiam, né, para orar, para oferecer sacrifícios. E teve um ano que Ana não aguentou, que ela foi muito humilhada, zombada, provocada por Penina, porque ela não tinha os filhos. E então Ana começou a chorar muito. A alma dela estava triste, porque ela sonhava em ser mãe. Ela sonhava em ter esse privilégio, de ter esse amor de mãe. E então ela começou a clamar. E a boca dela não saía som. Tanto é que o sacerdote Eli viu ela de longe, chegou e repreendeu a Ana, falando, você está embriagada. E ela falou, não, meu senhor, eu não bebi vinho. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois eu estou profundamente triste. Amados, muitas vezes nós vamos estar nesse lugar alinhados, mas a gente não vai ainda ter recebido a bênção, porque a gente não clamou, porque a gente só reclamou. Ana escolheu a boa parte, ela resolveu clamar. Ela resolveu se colocar em quebrantamento aos pés do Senhor. Detalhe, a boca dela não saía voz. A boca dela só se mexia. O que ela estava derramando naquele momento aos pés do Senhor era o coração, era em verdade e espírito, amados. Então, se você não está entendendo o que Deus quer, se você ainda não se alinhou, ou se você já está alinhado, mas ainda não está entendendo, está reclamando, faça como Ana, se derrame aos pés do Senhor. Ouça o que Ele tem para a sua vida, amado, que é bênção. Deus tem coisas boas para ti, não más. É só você entrar nesse secreto
Então Ana orou como nunca orou antes. E então ele falou: que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. No mesmo instante, Ana limpou as lágrimas, se sentiu bem novamente, já não estava mais com seu rosto triste, se alimentou e o milagre aconteceu. Tempos depois, Ana encontrou novamente o sacerdote e falou: lembra-te de mim, eu sou a mulher que esteve ali, aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Então, ali no capítulo 2, ela faz uma oração e é tão linda essa oração, amados, porque olha esse detalhe, Ana tinha um sonho, Ana sonhou, ela já sabia que estava no lugar certo, ela estava alinhada, ela estava ali cavando seus poços e ainda não tinha sua bênção. E quando ela fez a oração mais sincera do coração dela, foi ali que Deus atendeu. E ela não quis esse sonho, esse milagre para ela reter. Ela deu ao Senhor. Pensa, ela desmamou a criança provavelmente tinha o quê? 3 anos? Não sei, 2 anos? E ela entregou, né, ao sacerdote Eli para ele ensinar. Ela consagrou ao Senhor. E olha essa oração dela, porque se fosse outra mãe, essa mãe, ela falaria: não, eu prometi, mas eu não vou dar. Como é que eu vou dar o meu filho? Eu quero ter o meu filho próximo. Mas ela cumpriu. Ela foi obediente, porque Deus deu. Tudo é dele. E olha a oração dela. Meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu, agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Olha o que ela fala nessa oração, que ela deu risada, que ela se alegrou, que ela estava liberta no Senhor. Amados, tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração tem que vir do Senhor. Não deve ser para nós, não deve ser expectativas humanas. É para Deus, tudo é dele, tudo é para ele. Ela não quis um filho para ela preencher um buraco, para ela se satisfazer com aquilo, colocar as expectativas humanas naquele filho. Ela consagrou ele ao Senhor, porque ela sabia que Deus deu. Ela sabia que Deus tinha propósito na vida dele, ele se transformou no maior, né, sacerdote, Samuel. Olha isso. Essa mulher, com seu clamor, com seu coração quebrantado. Que lindo. É muito lindo. E tem aqui um versículo que fala muito, né, com o que eu passei, que toca o meu coração, que é o capítulo 2, versículo 6, que diz assim: o Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Versículo 7, o Senhor empobrece alguns, enriquece outros, humilha e também exalta. Versículo 8, levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Glória a Deus. Amados, que possamos viver assim como Ana, em quebrantamento, em alegria e libertação, quando o nosso milagre, quando o nosso sonho, quando a nossa promessa se realizar. Não é para nós, amados, é para Deus. É o que Deus quer fazer através dessa vida, é o que Deus quer fazer através de nós. Então nunca para em nós e nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. E eu quero trazer aqui essa conexão, né, entre os 3 textos que a gente leu. Em Efésios 4, a gente então falou sobre um só Deus que governa tudo. É um só Deus, amados. Em Gênesis 26, esse mesmo Deus pede obediência no lugar da promessa, não nos atalhos. Obedeça.
Obedeça, não pegue atalho. 1 Samuel 1:2, né, que é o capítulo 1, capítulo 2. Quando permanecemos então em fé e entregamos os nossos sonhos, Ele é fiel para transformar a dor em vida e em testemunho, em renovo. Glória a Deus. Talvez hoje você tá como Isaac. Você tá aí num tempo de fome, pensando em correr para o Egito. Ou talvez você tá como Ana, né, vivendo essa dor da espera. Mas o Senhor está dizendo, permanece onde eu te coloquei. Confia em mim, porque eu sou o Deus da promessa e eu vou cumprir. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só Deus e Pai, e Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Eu creio, irmãos, vocês creem?